É, Então, muito boa tarde a todos. Eu cumprimento o Sr. Presidente da Academia de Marinha, o Sr. Almirante Silva Carreira, a quem agradeço a oportunidade desta conferência. Cumprimento também o Comandante Silveira, nosso ilustre secretário, e já agora aproveito também para agradecer ali ao Miguel Santos, que aceitou o desafio de vir aqui comigo hoje falar de ciência, que eu acho que isto aqui, do que vamos falar hoje, é de ciência. É de experimentação e estamos em crer que irá resultar em coisas boas futuras. E é disso que vamos falar. Portanto, o tema é uma rede alternativa desenvolvida pela comunidade para garantir comunicação resiliente em situações anormais, como, por exemplo, num apagão ou num outro evento do género, como, por exemplo, no Cristina. Vou tentar fazer isto em 20 e poucos minutos, para depois passar a palavra ali ao Miguel, mas basicamente vou falar da motivação para tudo isto, que é, no meu caso, é o apagão de abril do ano passado. É depois o Cristina, o furacão quer dizer, a tempestade que passou especialmente ali pela zona de Leiria. Dizer que nessa altura as comunicações falharam, mas, por exemplo, atualmente, se quisermos uma solução que possa de alguma forma garantir comunicação, essa solução existe. É esta solução Mesh Score que nós temos aqui hoje, vamos apresentar aqui hoje. É uma potencial resposta. E o grande segredo do Mesh Score é a simplicidade. Eu vou falar disso. E depois, trata-se de uma rede que começou há um ano e tem vindo a crescer imenso. Eu venho aqui com um slide que diz já 300 repetidores, já me disseram hoje que já são 400. Portanto, a velocidade de crescimento feita pela comunidade tem sido muito grande. Ora bem, todos nos lembramos do dia 28, o de abril de 2025 e o de janeiro de 26, e nos lembramos que as comunicações estiveram inacessíveis durante várias horas. Chegou a haver ali 22 horas no caso do apagão, em que não houve a possibilidade de comunicarmos. As coisas foram sendo desligadas à medida que a energia ia falhando. E a questão que nessa altura muitas famílias colocaram é se os seus entes queridos estavam bem ou não estavam bem, como é que comunicavam com essas pessoas. E a pergunta que, digamos, todos queriam fazer é: está tudo bem contigo ou está tudo bem convosco? Mas não o conseguiam fazer porque não tinham forma de chegar ao destino. Hoje em dia, com esta rede, a resposta na volta é possível, e é isso que eu vou mostrar. Lembro-me que nesse dia 28 de abril eu estava no serviço, o Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada estava para o norte, para Viana do Castelo. A certa altura começou a ficar sem rede, deixou de conseguir, não levou nenhum telefone satélite, era um dia normal, e não conseguiu, por exemplo, falar com o comandante naval. Quando ele cá chegou abaixo a Lisboa, é que, usando a nossa rede VoIP, que estava devidamente alimentada com geradores de emergência, conseguiu falar então, até por videoconferência, com o comandante naval. E isso despertou em mim um facto, que é a necessidade de termos uma solução que permita comunicações all weather, ou seja, em todas as circunstâncias. E, portanto, isso despertou em mim essa necessidade do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista pessoal. Portanto, eu fiquei cá sempre, todo o tempo, não tinha a hipótese de falar com a minha mulher, nem com a minha filha. Imaginava que estavam bem, obviamente, mas não tinha essa possibilidade. Portanto, surgiu aqui um desafio que eu resolvi investigar. Numa primeira fase, e eu sempre achei isso até o final do ano, até ter saído passado à reserva, porque senão até tinha começado
trabalhar neste assunto mais cedo, eu pensei que a solução passava pelo 5G por satélite. Ou seja, eu falei com a NOS na altura e falei com a MEU e todos eles estão, e mais dia menos dia vão ter, a possibilidade com o telemóvel, com o 5G, ligarem não a uma estação terrestre, mas ligarem a um satélite. E isso vai acontecer mais mês, menos mês. Mas eu passei o meu tempo à espera que isso acontecesse e não chegou a acontecer. E a nós, como a dizer que até ao fim do ano isso iria ser possível. Portanto, eu depois que saí da Marinha, passei à reserva, andei a estudar estes assuntos, a ver se encontrava uma solução alternativa e creio que descobri uma que me despertou a curiosidade. Portanto, hoje em dia é possível enviar esta mensagem num apagão, sem internet, sem rede de telemóvel e sem eletricidade. Como usando esta rede MeshScore, cujos princípios fundamentais são estes. Portanto, basicamente, em Portugal usam-se duas frequências, que são frequências livres, que não exigem licenciamento. É uma frequência de 433 MHz e uma frequência de 868, 69 e qualquer coisa, MHz. E que são tecnologias que têm longo alcance, os rádios consomem muito pouca energia e basicamente servem para enviar mensagens. Não é para comunicar dados, é para enviar mensagens como aquela que eu mostrei anteriormente. Coisas curtas. É uma rede que é uma rede mesh, ou seja, existem já 400 nós aí instalados pelo país que as pessoas foram instalando. Não há nenhuma entidade governamental, não há nada, é a comunidade que se organizou para isto e existem já cerca de 400 repetidores e esses repetidores são coisas simples que eu tenho aqui, já vou aqui mostrar para verem, mas que eles repetem as mensagens de uns para os outros e isto comunica em malha. Se um nó falhar, há um outro que encaminha a mensagem até ao destino. E são equipamentos que, como eu aproveito já para mostrar, em termos de nó, o nó é uma coisa destas. Tem uma antena, tem um painel solar que é suficiente para alimentar o sistema. Lá dentro neste caso tem 4 baterias, podia ter só 2 pequenas baterias, e depois tem um rádio. Com isto colocado no cimo de um edifício ou num sítio alto, isto consegue atingir grandes distâncias. Pode atingir 100 km de distância. Há registros de atingir 100 km de distância. E, portanto, com um pequeno rádio, como estes que eu aqui tenho, que eu já vou colecionando rádios agora. Portanto, eu tenho aqui um rádio pequeno, com que cabe no bolso, e tenho aqui um outro diferente, mas fazem todos a mesma função. Eu, do meu telemóvel com uma aplicação, comunico por Bluetooth com este rádio. E este rádio consegue dialogar com o repetidor. E aquele repetidor dialoga com outros repetidores que estão pelo país. Obviamente há zonas onde há muito mais e há zonas ainda que não estão cobertas. Mas com o tempo isto vai crescendo e vão-se adicionando cada vez mais repetidores. Depois, esta imagem ilustra exatamente isso mesmo. Portanto, é uma rede em malha, de um nó comunica-se para um ou mais e a mensagem que parte de um rádio destes chega a um repetidor e há de chegar ao equipamento de destino. E chega cifrado, ou seja, as mensagens que eu envio deste rádio são cifradas pelo protocolo IAS 128, portanto é o mesmo, por exemplo, do WhatsApp, e que chegam ao destino cifradas e são desencriptadas pelo destinatário. E eu agora vou perdendo a noção do tempo
Mas, portanto, aqui uma comparação com a doutrina naval. Os navios do mar conseguem comunicar uns com os outros sem necessidade de infraestrutura de terra, tanto em VHF, mesmo em HF, isso é possível. Nos rádios, nestes rádios repetidores, é a mesma coisa. No mar, um navio pode retransmitir sinais, comunicações para outro navio. Aqui no Meshcore é exatamente a mesma coisa. No mar, nós tentamos nos navios evitar pontos de falha, com redundâncias, com esse tipo de soluções. Aqui no Meshcore é a mesma coisa, são um nó substitui outro nó, portanto eles fazem a redundância automática entre eles. E depois também o facto de haver muitos nós permite que, mesmo que alguns falhem, continue a haver redundância, ou seja, é um bocadinho aquilo que nós temos na Marinha como doutrina em termos de degradação em operação degradada. Isto, sumarizando esta simplicidade desta rede, nós temos o facto de não haver nenhum servidor central, ou seja, se houver um ataque a uma infraestrutura, mesmo que destrua um nó da rede, não afeta nada as comunicações na rede. Não existe uma autenticação na conta, ou seja, qualquer pessoa pode se ligar à rede. Não existe ligação à internet. Existe uma outra solução antecessora desta em que havia ligação à internet. Neste caso, não há. É tudo rádio. E depois, a configuração inicial é muito fácil. Vai-se ao portal do Meshcore, com um cabo USB, carrega-se o sistema operativo que lá está neste rádio e o rádio fica a funcionar. E a alimentação elétrica. Para o caso dos rádios, cada um pode ter um pequeno painel solar em casa e alimenta o rádio numa situação de apagão, por exemplo. E os repetidores são autoalimentados durante meses, se for necessário. Depois, aqui em termos de posicionamento face a outras tecnologias, existem outras tecnologias, digamos, a funcionar de forma paralela a esta. Mas esta, efetivamente, é uma que não precisa de infraestrutura, funciona apenas em rádio. Um rádio pode custar entre 30 a 50 euros. O software é open source e o Miguel até me teve a chamar a atenção que isto é MIT, ou seja, eu posso fazer com este software o que entender, inclusive produtos comerciais para vender. Contrariamente, por exemplo, ali outra solução que é o Meshtastic. Tem possibilidade, isto tem aqui um pequeno GPS que permite posicionamento, ou seja, eu podia arranjar uma solução para andar sempre a enviar a minha posição GPS de onde estou, ou seja, isto permite soluções como as que podem eventualmente imaginar, de seguimento de pessoas, coordenação de pessoas, conseguimos ter a posição onde estão as pessoas. E é fácil de montar. Depois, como vos disse, já são uns 400 repetidores, já equipamentos destes em 10 dos 18 distritos, consegue-se alcances de 80 km e funciona continuamente. A cobertura atual é essencialmente aqui na zona de Lisboa e na área metropolitana, especialmente aqui no litoral e ali até Torres Vedras, mas no centro, Santarém tem boa cobertura e Tomar também, mas também chegamos já a Faro e a Portimão e, por exemplo, também começam a nascer ilhas que mais tarde ou mais cedo se vão ligar à rede, nomeadamente no Fundão e em Castelo Branco. Este mapa ilustra ali um conjunto de repetidores que existem já aí pelo país. Nota-se, obviamente, uma concentração maior ali junto ao litoral. Neste aqui, mais da zona de Lisboa, vêem-se azul, são repetidores 868 MHz. Os que estão ali a laranja são de 433, ou seja,
Isto não houve uma ideia orientada de ser só numa frequência, ser só de um tipo. Não, foi nascendo, a comunidade foi criando isto desta forma. Depois o Miguel pode explicar melhor porquê. Mas, inclusivamente, cá em Portugal, inventaram uma solução que é a Bridge, que é um equipamento que tem as duas antenas, tem os dois rádios e permite a passagem das mensagens de um rádio para o outro, ou de uma frequência para a outra frequência. Aqui os equipamentos essenciais desta rede, como já vos disse, é o rádio, a que chamam companheiro, companion node, que normalmente é o rádio deste tipo, o Miguel tem um outro diferente, e são os repetidores que, como já vos mostrei, têm aquele painel e têm aquela configuração. O rádio em si é o mesmo, o rádio que lá está dentro, no meu caso, é um T114, neste caso, e ali no repetidor também é igual, é o mesmo. No meu caso, ali um rádio e várias antenas que eu já comprei para fazer uns testes, para ver se conseguia apanhar melhor sinal, porque eu estou a dizer que isto é muito bom, mas eu em minha casa, em Algés, ainda não tenho acesso a nenhum repetidor. Essa é uma questão de tempo, mas ali ainda há uma zona de sombra. E portanto está ali o repetidor que eu vos trouxe, que é meu e que eu tenciono levar para a Figueira da Foz para ver se tenho rede lá na minha casa na Figueira. Depois, aqui neste slide, a reforçar outra vez a ideia das duas frequências, dos 433 e dos 868, são frequências que não exigem licenciamento, são de uso comum, qualquer um pode usar, mas como qualquer um pode usar, também há muitos equipamentos a funcionar nestas frequências. Desde logo, por exemplo, os comandos dos automóveis funcionam em 433, a maior parte deles. E tem diferentes potências de transmissão. No caso dos 868, consegue-se ir até aos 500 miliwatts, e no caso dos 433, a potência de transmissão é muito mais baixa. Mas tem muito maior alcance, como dirá certamente o Miguel. Ali nos Estados Unidos ainda tem uma terceira frequência que usam para isto, que é os 915 MHz, mas cá em Portugal nós só temos estas duas e é quase um caso único. Normalmente aí nos outros países a frequência que usam é os 868, é a frequência usada em LoRa. LoRa quer dizer Long Range, que são estes equipamentos. E permitam-me agora fazer um bocadinho de comparação com o que a Marinha pode tirar disto. Até está ali, por exemplo, o chefe da Divisão de Comunicações do Estado-Maior da Armada, que pode dar uma ajuda nisto. Portanto, esta rede é da comunidade. Quais são um dos problemas que a comunidade tem? É a instalação de repetidores num sítio alto, que seja resguardado para não roubarem de lá o equipamento, embora isto tenha pouco valor, mas roubam. Se isto estiver em instalações, por exemplo, da Marinha ou de uma instituição credível, a possibilidade de o roubarem é muito baixa. O equipamento em si não consome nada nomeadamente de eletricidade, da instalação local. Ocupa pouco espaço e tem a mais-valia de poder servir precisamente a comunidade. Por exemplo, se a Marinha, se vier a fazer um protocolo, um apoio em que se instalem equipamentos destes em faróis ou instalações costeiras, isto pode apoiar a navegação de recreio, pode ter rádios destes e pode comunicar através desses repetidores. Pode ajudar também as embarcações de pesca, os pescadores que vão a bordo podem ter um equipamento destes e conseguir comunicar para a terra com as famílias, e pode ser até útil em termos de busca e salvamento. Um cenário de crise, de apagão como nós tivemos, esta solução devidamente
ampliada e espalhada pelo país, constitui-se como uma solução alternativa para envio de mensagens. Obviamente que isto tem também as suas limitações, que eu até falarei sumariamente mais à frente, mas permite a tal telemetria também do posicionamento, já que tem o equipamento GPS, e um entendimento com a emergência, as comunicações de emergência entre radioamadores, entre as forças de segurança e contemplando também esta rede MeshScore, trazia certamente uma mais-valia para a nossa capacidade de resiliência no domínio da resposta a crises. Agora, tanto mensagem em síntese, é uma rede que é fiável porque consegue funcionar quando tudo o resto falha, como falhou no apagão ano passado. É simples e tem alguma doutrina de utilização da rede, como o Miguel certamente vai falar do 3+3+3. Tem a resiliência devido à sua distribuição dos nós e consegue assegurar aquela mensagem que importa, que é: está tudo bem connosco. E é uma mensagem que pode ser enviada sem eletricidade, sem internet, sem operadora. Portanto, é um facto que os sistemas de armas, por exemplo, são precisos, mas, por exemplo, agora um colete de salva-vidas também é preciso. E há momentos em que não se troca um pelo outro, em que o segundo até é que conta mais. Pode ser o caso aqui deste sistema MeshScore. E agora vou passar a palavra ao Miguel Santos, que nos vai falar um bocadinho de como nasceu o projeto, como é que a comunidade se organiza e, se puder, também sobre um bocadinho o futuro de tudo isto. Obrigado. Ora, boa tarde. Desde já agradecer à Academia, ao Almirante Silva Carreira e obviamente a todos os que me permitiram estar aqui hoje. E hoje, como vão ver, espero eu, pode ser um ponto de viragem ou pelo menos um degrau muito importante para o MeshScore Portugal e para a rede MeshScore. A apresentação foi excelente, eu vou tentar fazer a mesma coisa, mas por outra via, explicando outros pormenores. E, portanto, como nasce o MeshScore em Portugal? A minha vida sempre esteve ligada às radiocomunicações, muitas delas recreativas, outras de emergência, mas sempre à sociedade civil, não uma coisa profissionalizada. As pessoas em si, a capacidade que deviam ter de comunicar em caso quando as coisas falham. Embora confesso que as pessoas não estão muito preparadas ou não estavam muito preparadas para isso. Foi preciso haver 2 ou 3 eventos mais graves para agora já se pensa nisto de outra maneira. E, portanto, desde novo eu gostei dos rádios e das comunicações. Depois a minha vida teve, como todos, entrei para o mercado de trabalho e nunca mais mexi muito nos rádios, mas a certa altura, 20 anos depois, voltei a mexer nos rádios, nos CBs, nos PMRs, no radioamadorismo, e apercebi-me que não havia propriamente nenhum plano propriamente para que as pessoas comunicam em casos de emergência. Quer dizer, claro que os radioamadores comunicam, mas não havia um plano muito concreto para isso. E tentei eu começar a fazer alguns. E fui buscar uma coisa que existe no estrangeiro, que é o plano 333. Que diz simplesmente de que, numa altura de emergência, a cada 3 horas e durante 3 minutos tentamos comunicar. Ou seja, todos na mesma altura, a tentar o melhor possível para comunicarmos uns com os outros. Isso foi assim durante um tempo. Esse projeto foi lançado em Portugal, vai fazer agora 7 anos. Teve sucesso. Mas não foi o plano que teve sucesso porque não houve nenhuma emergência assim grande que justificasse. O que teve sucesso foi o treino que nós fazemos todas as semanas. Todas as semanas, aos sábados, às 9 da noite, treinamos comunicações de umas estações com as outras para que as pessoas saibam utilizar as coisas. É como agora a questão do MeshScore. O meu é mais pequenino, tem uma antena mais pequena que a no bolso. Mas se eu não treinar, eu não sei usar isto. Então tudo aquilo que foi aqui falado e que vai ser falado pode falhar, se não treinar. E é aqui que aparece o MeshScore. Isto porquê?
O Meshcore, como foi dito, é uma comunicação de texto, portanto não é voz, é texto, e é aquilo que as pessoas estão habituadas a enviar um SMS e a WhatsApp. Falar nos rádios é um bocado complicado para quem não gosta de rádios, porque fala-se, mas depois quando se fala não se ouve, aquilo não é um telemóvel, não dá para chamar, é estranho. Quem gosta de rádios pode ser muito bom nos rádios, mas a maior parte das pessoas não quer saber disso para nada. Depois é sem internet ou qualquer outro tipo de rede, pois como é que podemos falar de uma rede alternativa ou uma coisa de emergência se ela estiver baseada noutra coisa? Portanto, ela tinha que ser completamente independente. E depois, para mim, sempre foi um ponto assente, que tem que ser para a sociedade civil, para as pessoas, feito pelas pessoas e para as pessoas. Não pode ser uma coisa muito técnica, não pode ser uma coisa muito específica, tem que ser algo que qualquer pessoa consiga utilizar. Isso é um telemóvel, porque as pessoas estão habituadas a isso. Tinha que ser grátis, tinha que ser simples, tinha que ser confidencial. Quem é que não gosta de uma comunicação confidencial? Então, obviamente, estes sistemas são. Mas, e agora o porquê do Meshcore é que surgiu aqui uma grande dificuldade quando eu falava do plano 333, que agora também se faz em Meshcore, mas que na altura não se fazia, é que as pessoas aderiam a esse plano na expectativa de conseguir comunicar com as suas famílias, com os seus amigos, quando não houvesse outro tipo de comunicação. Portanto, digamos que pessoas que não eram radioamadoras, mas que reconheciam na capacidade das comunicações estar ali alguma coisa que lhes era útil, queriam as comunicações como uma ferramenta. O telemóvel não funciona, então o que é que funciona? É um rádio, qual é que eu corro? Mas depois as respostas não são muito óbvias. E porquê? Porque depois dizia, eu quero comunicar com o meu filho e ele está a 2 km. Eu disse, boa, 2 km é fácil fazer. Mas depois dizia, mas é o outro está a 20 km. Eu, 20 km depende. Mora numa vivenda, pode pôr uma antena. Não, mora num terceiro andar ou num resto de chão, não posso ir ao telhado. Começavam os problemas. E não se resolviam. E depois o outro dizia, mas eu moro a 60 km. E eu, 60 km temos aqui um problema. E a mais de 100 km não há comunicações de antena para antena que sejam fáceis de fazer. Ponto final. Então, as radiocomunicações, o CB, o PMR e até o radioamadorismo, não eram uma solução para o povo, para a comunidade civil, para aquele que queria uma solução alternativa. Tinham que ser as chamadas redes mesh. Tal como os telemóveis, o nosso telefone tem uma capacidade limitada, mas há uma antena aqui perto e há outra, e há outra, e há outra, e de repente ligamos para o Porto como se nada fosse. Ninguém pensa quantas antenas é que está a usar. Tinha que ser uma coisa desse género. E isso tinha que ser isto, as tais redes mesh. Mas porquê é que não se fizeram mais cedo? Não ouvi. Ou seja, já existiam redes mesh e eu já as tinha experimentado, mas não funcionavam desta maneira, tinham determinadas deficiências. Não é que elas fossem más, elas eram o que eram, mas não era aquilo que eu achava que devia ser para aquilo que as pessoas procuravam. E, portanto, tinha que haver um sistema que depois apareceu o Meshcore, isto em inícios de 2025. Andava eu à procura de que raio hei de encontrar uma rede mesh, avaliei novamente todas, eis não quando estava a nascer o Meshcore. E o Meshcore nasce com a experiência de outras redes mesh que já tinham existido e que umas tinham tido um problema, outras tinham tido outra, quer dizer, tudo é uma evolução. Então ela nasce com a aprendizagem das outras redes que já tinham existido. E quando eu vejo o projeto Meshcore, disse, está aqui uma coisa boa. Eu se tivesse feito, tinha feito mais ou menos o mesmo. Então vou agarrar a isto. E tive a sorte de poder ser das primeiras pessoas a pegar nesse assunto. E falei com quem desenvolvia, na casa-mãe, disse, estou em Portugal, sou radioamador, já tenho esta experiência, queria introduzir isto em Portugal, porque acho que realmente vai ter sucesso. Posso fazer, não posso, como é que é? Disse, podes fazer, precisas de alguma coisa? E disse, não preciso de nada, eu vou fazendo. E fiz o site, e fiz o canal do YouTube, e fizemos os primeiros vídeos, e começaram-se a juntar as pessoas. Um ano depois, temos 400 repetidos, grosso. E porquê é que estas redes mesh são importantes? Porque tinham que comunicar a 50 ou 100 km, que era o que as pessoas me pediam. Não podia ter antenas grandes, porque as pessoas não querem antenas grandes, nem podem montá-las, não dá jeito nenhum. Quer dizer, uma coisa para ser usada em termos de emergências tem que andar no mundo, só tem que andar no carro. Eu, como radioamador, posso falar para montes de sítios, mas as antenas são grandes e estão em casa. E o equipamento também, portanto, tinha que ser uma coisa pequena. E mais, sem fazer exame para radioamador, ter que ser a pessoa, não. Para usares essas frequências, tens que fazer exame. Agora a lei já mudou e já se pode fazer exame e falar. Mas até há pouco tempo fazia exame e esperava 2 anos. Ora, isso não é solução para ninguém. Tinha que ser uma solução pequenina. E não ter que falar, que era teclar. As pessoas estão habituadas a teclar. Até adora teclar. E por falar, é mais complicado.
E outra coisa muito importante, que era isto que já tinha falhado noutras redes mesh que existiam, que era garantir que a mensagem chegue. Porque redes mesh há muitas, mas garantir que eu envio uma mensagem e eu saber que a mensagem está no dispositivo de destino é importante. Ou seja, algo que é pensado como emergência não pode estar dependente de talvez tenha chegado, talvez não tenha chegado, porque isso não é comunicação. Comunicação é um emissor ou receptor. Eu tenho que ter a certeza que a pessoa recebeu a mensagem. Mesmo que não a tenha lido, ela está aqui dentro. Quando puder, chega cá perto e lê. E essa foi uma das vantagens do MeshScore e foi uma grande inovação que o MeshScore trouxe. E depois lá está, ser portátil, trazer aqui no bolso. Porque, na verdade, como é que se comunica a grande distância? Isto agora, para o pessoal dos rádios, obviamente, isto é conhecido. Ou temos muita potência, é um dos fatores, ou fazemos a reflexão da ionosfera, que são as ondas curtas, é por isso que a Marinha consegue montar lá umas antenas, aquilo é só escolher, e depois é uma engenharia por trás disso. Ou as antenas direcionais concentram todo o foco numa direção e aumentam o ganho. Mas nada disto era possível para a sociedade civil, esse era o problema. Então a única maneira foi vários repetidores. Todos estes pontos são repetidores. Simples, baratos, bandas livres. E é uma comunidade. Ou seja, este sucesso do MeshScore tem a ver com a capacidade que houve ao início de motivar algumas pessoas, e nisso os radioamadores tiveram um papel preponderante, porque eu, sendo radioamador, expliquei a alguns radioamadores que, quando entenderam, disseram, eu quero experimentar isso. E quando experimentaram, resultou. O que é que eles fizeram? Disseram aos outros. 2 ou 3 meses depois, 50 radioamadores tinham isto. O que é que eles fizeram? Propuseram-se a fazer apresentações nas suas associações a outros. E isto foi exponencial. Entretanto, as pessoas da sociedade civil viram, eu procuro uma coisa destas. E pessoas que não tinham nenhuma capacidade técnica começaram a seguir a receita. Qual é o rádio, qual é a antena, qual é o software, onde é que liga a bateria? Funciona. Funciona e fizeram mais. Disseram aos amigos. Foi assim. Portanto, o sucesso disto foram as pessoas. A tecnologia era boa, porque senão não iria dar. Mas o sucesso são as pessoas, e algumas delas vieram aqui hoje. Temos aqui, por exemplo, o João Brasi, que foi quem desenvolveu uma parte de software, e estas pontes que interligam as duas frequências foi feito em Portugal, foi o João. O Miguel, que está aqui ao lado, é uma das pessoas que mais repetidores montou e que continua a fazer os estudos, a engenharia, as baterias e a explicar à sociedade civil como é que podem fazer e qual é a receita. Vão ao site e está lá a receita. Tenho ali outro amigo meu e mais outros vieram, até a minha mãe veio aqui assistir para ver o que é que o filho anda a fazer, basicamente. E também tem uma escola, a minha mãe. Quando foi do Christian, que eu fui para Tomar, o único meio de comunicação de Tomar para Lisboa com a minha mãe era isto. Simples, funcionou. É o que é preciso. Então, agora vamos complicar aqui um bocadinho. No site do MeshScore PT há uma ferramenta de análise para perceber como é que estes pacotes de mensagens andam. Isto parece uma linha do metro. Foi João que fez isto. Ora, se eu tiver aqui um apontador, vamos ver se ele funciona. Tenho um apontador ou não? Não sei se tenho. Tem. Então vamos imaginar uma mensagem que saiu dali e devia estar ao lado de Torres Vedras, porque o primeiro revisor que se diz Lisboa Torres Vedras. Portanto, todos estes pontos, estes nós destino, são os equipamentos que nós temos, chamados observadores, que estão em pontos estratégicos da rede e veem o tráfego que passou ali. Eu não sei para onde ele vai, mas eu sei que o caminho que ele fez para trás. Então imaginem alguém que em Torres Vedras mandou uma mensagem, chegou ao observador de Torres Vedras, mas depois seguiu aqui a linha verde e também chegou a Torres Vedras, mas depois seguiu a vermelha e aqui, neste repetidor, seguiu para 2 sítios. Cascais, Lisboa-Cascais, Lisboa também, depois aqui seguiu para baixo, derivou para Loures, aqui foi para outra ponta de Lisboa, mas entretanto, como ele derivou para outros sítios, aqui à frente, onde é que ele foi? Foi aqui para cima e chegou a Aveiro, e chegou a outro sítio de Aveiro, mas depois aqui já foi ao Porto, aqui a Porto, Gondomar, penso eu, ali, este é Lisboa, não lembro onde, Tomar, está a minha casa em Tomar, Loures, Viana do Castelo. Portanto, uma simples mensagem que alguém disse, um bom dia, estamos aqui, onde é que eu estou a chegar, espalha-se pela rede e de repente chega a estes sítios todos. Prova-se que a rede funciona. Com uma simplicidade extrema, como aqui estão a ver. Feito pela sociedade civil. E, portanto, esta é a prova de que algo realmente funciona, está bem feito e as pessoas estão a ajudar a que funcione,
seja, não é um projeto que eu vos venho aqui apresentar a dizer se fizermos isto vai ser muito bom, isto vai ser muito útil. Não, isto já existe, isto já é útil. Qualquer um que esteja aqui nesta sala arranja um equipamento destes, comprado ou montado, e beneficia disto imediatamente. Portanto, mesmo estando a falar agora na Marinha, fazer, bem, um dia, será que a Marinha pode usar isto? Bom, talvez possa, mas portanto não é isso. O problema é que ela, ou melhor, a vantagem é que ela pode usar isto hoje se quiser. Pode não usar como Marinha, pode, mas as pessoas podem usar. E é um meio de comunicação alternativo que não depende de mais nada a não ser da boa vontade das pessoas. E, portanto, se a Marinha nos facultar alguns sítios para montarmos uns repetidores bem montados, de certeza que já estamos a ganhar algo. Agora vamos ver de outra maneira. Aquilo que se falou há bocado do plano 333, a tal comunicação de emergência, o tal treino que temos aos sábados, este foi o meu resultado do treino de sábado passado. Eu estava em Tomar, numa aldeia a 10 km de Tomar, no meio do nada, mas tenho um repetidor de Meshcore que liga-se a 20 e tal outros repetidores, só dali. Então, e eu quando envio no plano 333 fazemos umas chamadas CQ, que é a chamada geral, plano 333, e depois diz o meu nome, Mike05, e depois diz Tomar Junceiro, por exemplo, que é onde eu estou. E as outras pessoas fazem a mesma coisa. E o treino pressupõe que vamos enviar 3 mensagens no período de 1 hora, portanto entre as 9 e as 10 horas, e depois os rádios recebem essas mensagens, há um portal também que recebe essas mensagens e podemos ver o rating de quantas mensagens chegaram, onde é que chegaram. E este foi o resultado do meu. As mensagens que eu recebi de outros. As minhas chegaram a algum lado, mas eu aqui estou a mostrar as que recebi de outros, porque se eu recebi, eu também chego lá. Então, só para terem uma ideia, eu está organizado mais ou menos por ordem crescente da distância, exceto a última que a inteligência artificial pôs fora de sítio, que eu não consegui que ela pusesse bem. Portanto, chegou a Constância, Feira do Zezer, Cartaz já são 40 km. Óbidos, Torres Vedras, Mafra, Vila Franca, Alverca, Alcochete, já estamos a aproximar 76 km, quer dizer, com um brinquedo, eu com isto dentro de casa. Não foi grande antena nem nada. Odivelas, tal, Lisboa, 90 km, Perpinheiro, Charneca de Caparica, Setúbal, Amora, Cascais e Lagos, 229 km. Portanto, quem é que não queria ter uma coisa destas, baratinha, dá no bolso e de repente consegue comunicar estas distâncias? E mais, numa altura em que estamos dezenas de estações a fazer o mesmo e que estamos a saturar a rede. Além daquilo que a rede já envia de mensagens, estamos dezenas de pessoas a tentar fazer a mesma coisa. Isto também serve para nós calcularmos o stress da rede e como é que a rede reage. Se ela resiste, não resiste, se atinge a saturação ou não. Este foi o caso do último fim de semana. Um fim de semana que eu já tive mais de 60 contactos. E, portanto, prova-se que isto é possível. E, portanto, no final o que mais interessa é, a rede mais fiável é funciona quando tudo falha. A frase não foi minha, foi do Commodore. E que realmente é isto que interessa. No momento em que tudo falha, o que interessa é o que funciona. Isto mal comparado. Agora acho que os carros já não trazem pneu suplente, mas quando traziam, no meu ainda tem, aquilo é muito giro que tenho um furo, vou mudar a roda. Mas preciso conseguir mudar a roda, já me aconteceu não tirar as porcas. Não consegui tirar. Eu já não tinha furo há 5 anos e não consegui tirar as porcas do meu reboque. Mas se eu tiver um pneu e tiver vazio e não tiver maneira de o encher, também não dá. Essa não me aconteceu, mas a das porcas aconteceu. Ou seja, o facto de termos o pneu suplente não quer dizer que aquilo vai resultar. Mas é um princípio de ter, é que se não tivermos, então já foi. Estes carros modernos têm um furo, chamamos alguém e ponto final. Portanto, o Meshcore vem ser este pneu suplente que pode ser a vossa salvação quando tudo falha. Porque o facto é que quando houve o apagão, quando houve isto, quando houve aquilo, este funcionou. Então, se funcionou, vai funcionar outra vez. Agora ainda vai funcionar melhor. Temos mais pessoas. Portanto, e o futuro são as pessoas. Juntos vamos mais longe. Hoje estamos aqui vários nesta sala, mais todos aqueles que vão ver este vídeo. Estamos na Marinha, que para mim é uma grande honra. E de certeza que a Marinha pode ajudar a que o Meshcore cresça para nosso benefício da sociedade civil e para seu benefício, se assim me entender. Como? E esta é a minha última mensagem. Aqui apenas 3 pontos importantes. Os locais privilegiados são o mais importante. Quem entende, obviamente, de comunicações, sabe que o elemento mais importante num emissor receptor é a antena. É ele que determina grandemente o alcance. Não é a potência, não é a frequência, são outros fatores.
a antena é o elemento mais importante. E, portanto, se tivermos um repetidor bem montado, num farol ou num sítio alto, é um fator de garantia de que essa comunicação se vai fazer a longa distância e de forma quase garantida. Depois é a interoperabilidade entre a rede pública e a Marinha. Quando eu ponho Marinha, pode ser o Estado, pode ser um organismo, podiam ser os bombeiros. Que é, o MESCOR nasce da sociedade civil para enviar mensagens e para garantir que as mensagens chegam. É esse o objetivo do MESCOR e do MESCOR Portugal. Este nome que inventaram. Mas há outros organismos que poderão ter outras intenções, que querem ter comunicações próprias, que não têm a ver com a sociedade civil, querem ter as comunicações suas, querem ter a telemetria, como aqui foi falado. E isto pode-se casar se for bem feito. Isto pode ser feito em conjunto. Podem ser frequências separadas, podem ser frequências juntas, podem haver aqui várias intenções. Mas o importante é que a sociedade civil continue a ter o seu caminho da sua resiliência, de montar os seus repetidores e garantir que a rede trabalhe, ao mesmo tempo que outras entidades, mais sérias, podem fazer um caminho paralelo ou em conjunto, e é isso que estamos aqui disponíveis também para ver qual é o caminho que pode andar. Uma coisa é certa, a obtenção de uma licença para frequência privada é, sem dúvida, o próximo passo. Porque perante o que eu aqui mostrei, podia-se dizer, então, mas para que é que queremos uma frequência privada? A frequência pública funciona. Então não se mandam mensagens até ao Algarve? Mandam. Mas quando formos 3 vezes, 5 vezes ou 10 vezes mais pessoas, já não. Porque tudo tem o seu limite. Uma das características destas bandas ISM, as bandas gratuitas, é que tem um limite de potência, tem o chamado duty cycle, ou seja, eu só posso emitir durante 10% do tempo, e o legislador fez isso por razões óbvias, pois se isto tem que acomodar toda a gente que queira, não pode haver um que transmita todo o tempo, senão é impossível. Nem pode ter muita potência, porque senão chateava daqui até ao Algarve. Não pode ser. Todas estas coisas funcionam bem dentro dos limites que têm. E, obviamente, quer dizer, se tivermos numa frequência diferente daquela que é pública, não seremos interferidos, nem vamos interferir nos outros. Porque sabemos que cada vez que estamos a mandar mensagens, estamos a ocupar um bocadinho de uma largura de banda que pode-se fazer falta para outra coisa. Ora, tendo em conta que cada vez há mais telemóveis, portanto, parte-se do princípio que há mais frequências livres. Por que não encontrar uma dessas? Obviamente terá que ser os senhores da Anacom a autorizarem isso, mas se houver várias ajudas, acho que chegamos lá mais depressa, para que a sociedade civil possa ter um sistema mais resiliente, um sistema melhor e mais fiável. E, ao mesmo tempo, o tipo de comunicações que se possam querer fazer, seja da Marinha, Bombeiros ou outra entidade, também possam beneficiar desse caminho que já foi feito pelo MESCOR Portugal e que possam adaptar às suas próprias necessidades. Portanto, eu diria que como próximo passo, se nos puderem ajudar, era os faróis, ver como é que isto se pode coadunar com algum interesse que a Marinha possa ter e depois a rede privada. E pronto, está aqui a apresentação feita por 2 caminhos e agora estou disponível para os esclarecimentos que entenda. Muito obrigado.